O livro de piadas. O hipopótamo Horácio aprendeu um montão de piadas para contar aos amigos quando eles se reunissem no parquinho. Aqui eu já tenho 3 informações. Que Horácio é um hipopótamo, que ele aprendeu muitas piadas e ele aprendeu essas piadas para contar aos amigos. Ei, Giro, que animal faz sua comida durar mais? Ele perguntou para a pequena girafa. Não faço ideia, Giro responde. A girafa, a comida dela tem que percorrer um longo caminho. Horácio ri, apontando para o pescoço de Giro. Ah, essa foi ruim, ri Giro. Silvia, o que entra em casa pelo buraco da fechadura? Ele pergunta para a cobra. Silvia frange o rosto. Espere, espere. Deixe-me pensar. Ela fica em silêncio por alguns minutos. Então, seu rosto se ilumina. A chave! Ele grita. Está certo, muito bem, exclama Horácio. Ele chega perto do dinossauro Dino e cochicha uma coisa no ouvido dele, soando como um adulto. Dino, o que essa cenoura está fazendo ao crescer assim para fora da sua orelha? Dino apalpa a orelha, fingindo estar surpreso. Não sei, ele diz. Também não. Que estranho. Achei que tivesse plantado uma couve-flor. Horácio responde. E ele se acaba de rir com a própria piada. Todos os animais caem no chão de tanto rir. A piada foi engraçada, mas a risada do Horácio ainda mais. Do texto que nós acabamos de ler do livro de piadas, você vai dizer o título. Você vai dizer para que o hipopótamo Horácio aprendeu um montão de piadas. Tem algumas palavras dessas perguntas que tem no texto. Então, eu só volto uma informação ou eu vou outras informações, porque eu já consegui encontrar a minha resposta. O hipopótamo Horácio perguntou a Giro que animal faz sua comida durar mais. Qual foi a resposta da piada? Então, você vai voltar ao texto. Vai dizer aonde Horácio falou com Giro, certo? O que Giro respondeu, o que Horácio respondeu. O que Horácio pergunta para a cobra Silvia? Essa também tem no texto. Tem algumas palavras dessa pergunta no texto. É só você voltar ou você ir informações para depois. Horácio chega perto do dinossauro Dino e cochicha uma coisa no ouvido dele, soando como um adulto. O que diz a Dino? Você vai voltar. Eu li essa parte nesse instante e vai dizer o que foi que o Horácio falou para Dino. E você vai ver o que foi que Dino reagiu depois da pergunta de Horácio. Reagiu ao que ele fez, o que ele pensou depois da pergunta de Horácio. Raimundo comprou os 2 produtos da imagem ao lado e pagou em 5 prestações mensais de mesmo valor. Então, tenho que ver, ó, que ele pagou 5 iguais, tá certo? Do mesmo valor, igualmente. Quanto Raimundo pagou por cada prestação? Aí você vai ver o valor dos 2 produtos, que ele comprou 2, e depois vai fazer a outra operação para saber quanto ele pagou em cada prestação. E ele pagou em prestações iguais. Na prateleira de uma papelaria, há 432 materiais escolares. Deles, 118 são lápis, 246 são cadernos e o restante são borrachas. Quantas borrachas há na papelaria? Você vai fazer o mesmo processo. Você vai tentar descobrir o restante de caderno e o restante de borracha. Você vai descobrir quantas borrachas tem. Você vai fazer 2 operações como antes. Você já pega sempre, você vai pegar logo o total. Você já separa ele, você sabe que tem 432, certo? Materiais. E depois você vai ver quantos são de lápis, de caderno, para tentar descobrir a borracha. Vai fazer outra operação
entre lápis e caderno para depois fazer uma operação entre 432 e a operação que você fez antes entre lápis e caderno. Para dar minha resposta sobre borracha. Como nós já fizemos nas atividades anteriores, que apareciam muitas dessas questões. Rafael comprou 8 dúzias de copos americanos. Você vai ter... Pega aquela informação. Quanto vale uma dúzia para você saber fazer a operação com 8. Porque não são 8 copos americanos, são 8 dúzias de copos americanos. É diferente. Dúzia vem de 12. 12. Então, você vai pegar 12 e fazer a operação com 8. Vai dar uma resposta. Depois, você vai ver que quebraram 18. Depois da operação do 8 com o 12, você vai fazer a operação do quebrado. Se eu quebrei uma coisa, eu vou aumentar a coisa ou eu vou diminuir? Aí você vai ver qual a operação que você vai fazer. Em uma papelaria trabalham 9 funcionários. Se cada um deles ganha R$ 1.548, quantos reais a papelaria paga por mês para todos os funcionários? Então, você pega quantos funcionários tem e quantos cada um ganha. Aí, você vai fazer uma operação para conseguir chegar ao resultado. Jorge herdou 8 pérolas de sua avó, cada pérola custa em média R$ 2.120. Quanto ele ganhará vendendo todas as pérolas? A mesma operação você vai fazer aqui. Vai pegar o 8, a operação com 200, com 2.120. Na 8, você vai simplesmente contar quantas peças tem de cada um aqui no tangram. Quantos triângulos? Um automóvel passou pelo quilômetro 435 de uma rodovia. Ele ainda deverá percorrer 298 quilômetros até chegar ao seu destino. Quantos quilômetros da estrada vai percorrer para chegar ao destino? Do quilômetro que ele passou, já foi o quilômetro 435. Ele ainda vai percorrer 298 quilômetros até ele chegar onde ele quer. Então, nós vamos fazer a operação para vermos quantos quilômetros da estrada toda ele vai percorrer para chegar onde ele quer. Aqui é o Hernandes, ele fez um barco utilizando as peças do tangram. Você vai ver quantos quadriláteros ele utilizou, certo? Quantas formas geométricas de 4 lados ele utilizou. Meio ambiente e ecossistema. Meio ambiente, o conjunto de condições e influências naturais que cercam um ser vivo ou uma comunidade e que agem sobre eles. Eu já vou grifar tudo isso aqui. Por quê? Porque já é o significado. Tem esse 2 pontos aqui para enfatizar que o que vem depois está relacionado ao meio ambiente. Está caracterizando o meio ambiente. E condições e influências naturais que cercam o ser vivo ou uma comunidade que age sobre eles. Então, tudo isso é meio ambiente. Assim, podemos concluir de forma simplificada que meio ambiente é uma expressão que se refere à relação entre ser vivos e não vivos. Outra, aqui é o que, Tia Lene? Ali não era o significado, é sim. Só que aqui é a conclusão do significado. Certo? É o resumo do significado do meio ambiente. Cuidar do meio ambiente significa cuidar de nós mesmos, dos nossos familiares e amigos, dos nossos animais de estimação e dos demais seres vivos de nossa casa, da escola, da água, do solo, do ar, dentre outros. Então, tudo isso é cuidar do meio ambiente. Quando a gente cuida do meio ambiente, a gente cuida, ó. Quando a gente está cuidando da escola, da água,
do solo, a gente está cuidando do meio ambiente. Quando a gente está cuidando do meio ambiente, a gente está cuidando desses elementos que são substanciais para os seres vivos, né? Cuidar do meio ambiente é importante porque tudo existe nele, está relacionado. Tudo que existe no meio ambiente é relacionado a um conjunto. Assim, se algum de seus itens é prejudicado, dificilmente outros também serão. Ecossistema é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e entre o meio ambiente, construindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Aqui eu tenho a explicação do que é ecossistema. São as partes importantes do meu texto que eu tenho que grifar, que relacionar as informações. Então, aqui fica mais fácil para quando você for voltar ao texto. O que é meio ambiente? Você vai perceber os dois significados do meio ambiente e vai responder a sua perguntinha. O que é cuidar do meio ambiente? Da mesma forma, você vai já ver o que é cuidar do meio ambiente. Não, vai ter a palavra cuidar do meio ambiente e vai dizer o que é isso. Então, é só você grifar, voltar ao texto para conseguir responder. Por que é importante cuidar do meio ambiente? A palavra importante tem no texto, então você vai ver uma informação antes ou depois para você entender o motivo, por que você tem que cuidar desse meio ambiente. Muito obrigada, essa é a nossa aula de ciências, então você vai perceber essa relação do texto com as respostas. Aqui nós temos o texto sobre as pinturas rupestres, que você vai perceber o significado das figuras rupestres. Elas foram feitas antigamente, quando a humanidade vivia em cavernas, quando a humanidade não tinha o senso de viver em coletivo com os outros. Se você vai perceber o que é isso, você vai ter que pesquisar, tá certo? E as figuras rupestres eram uma forma de comunicação também dessas pessoas, desses seres vivos, desses homens que viviam em cavernas.